Em uma pequena cidade do interior, aninhada entre colinas e esquecida pelo tempo, ergue-se uma estrutura peculiar. É uma ponte antiga, feita de pedras gastas e coberta por um manto espesso de musgo. Durante o dia, ela parece comum, quase inofensiva, um mero elo entre duas margens. Sua aparência diurna esconde segredos profundos. Ninguém que a vê sob a luz do sol poderia imaginar a transformação que a aguarda. Com o crepúsculo, a ponte se altera, como se despertasse de um sono profundo. A noite traz consigo uma mudança palpável no ar. Ventos misteriosos começam a soprar, não como brisas comuns, mas com uma intenção quase sobrenatural. Eles trazem consigo sussurros perturbadores, vozes que parecem vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Esses sussurros não são meros sons do vento. Eles emanam das águas escuras que correm incessantemente sob a ponte. É como se o rio tivesse uma memória, uma voz própria, que se manifesta apenas na escuridão. Os moradores mais antigos da cidade conhecem bem a história. Eles contam, com vozes baixas e olhares apreensivos, sobre a origem desses sussurros. Não são lendas vazias, mas ecos de uma verdade sombria. Há décadas, pessoas desapareceram sem deixar rastros. Jovens e velhos, todos se perderam nas proximidades da ponte. Seus desaparecimentos nunca foram explicados, apenas aceitos como parte do mistério local. A crença popular diz que as vozes que se ouvem à noite são as dos desaparecidos. São as almas perdidas, presas entre os mundos, que ecoam na escuridão. Suas lamentações se misturam ao som da água, criando uma melodia de desespero. Os sussurros são suaves, quase imperceptíveis a princípio, mas carregam uma melancolia profunda, uma tristeza que penetra a alma de quem os ouve. Eles parecem chamar, atrair, com uma força invisível. Eles chamam pelos nomes daqueles que se aventuram a cruzar a ponte à noite. É um convite perigoso, uma tentação para os curiosos e os incautos. A cada nome pronunciado, a atmosfera se torna mais densa. As vozes parecem implorar por ajuda, por libertação. É um lamento que se arrasta pelo ar, prometendo segredos e, talvez, um destino terrível. Muitos já sentiram o arrepio na espinha ao ouvir seus próprios nomes serem chamados. Naquela pequena cidade, vivia um jovem chamado Caio. Ele era conhecido por sua curiosidade insaciável e um ceticismo que beirava a arrogância. Caio não acreditava em lendas, apenas no que podia ver e tocar. As histórias sobre a Ponte do Silêncio o intrigavam, mas não o assustavam. Ele via os contos como superstições de mentes simples, não como avisos genuínos. Sua mente jovem ansiava por desvendar o inexplicável. Caio decidiu que era hora de pôr um fim ao mistério. Ele estava determinado a provar que os sussurros eram apenas o vento e as lendas meras invenções. Sua coragem, ou talvez sua imprudência, o impulsionava. Ele anunciou sua intenção de atravessar a ponte à meia-noite. Os mais velhos tentaram dissuadi-lo, com histórias e advertências sombrias. Mas Caio apenas sorriu, confiante em sua própria razão. A decisão estava tomada. Naquela noite, ele enfrentaria a Ponte do Silêncio. Ele iria desvendar o mistério, ou assim ele pensava, e trazer a verdade à luz. A meia-noite chegou, e Caio caminhou em direção à ponte. O ar estava frio e pesado, diferente de qualquer outra noite. Ele sentiu um leve calafrio, mas o atribuiu à expectativa. No meio do caminho, a atmosfera mudou drasticamente. Não era mais apenas o frio. Uma sensação opressora tomou conta do lugar. O ar tornou-se denso, quase sufocante, como se a própria ponte estivesse respirando. Foi então que os sussurros começaram. A princípio, eram suaves, quase inaudíveis, como folhas secas roçando no chão. Mas logo, eles se tornaram mais claros, mais distintos. Eles começaram a chamar seu nome. Caio! Caio!
As vozes se entrelaçavam vindas de todas as direções. Não era um som único, mas um coro de lamentos, cada um com uma entonação diferente. O que antes era um murmúrio melancólico evoluiu para um coro assustador. As vozes se multiplicaram, cercando-o, penetrando sua mente. O ceticismo de Caio começou a desmoronar. O pânico tomou conta. Caio tentou fugir, virar-se e correr de volta para a segurança da cidade. Mas seus pés pareciam afundar nas pedras da ponte, como se estivessem presos em areia movediça. A ponte parecia prendê-lo, suas pedras se tornando uma armadilha. Cada passo era uma luta, cada movimento um esforço hercúleo. As vozes se intensificavam, agora um grito silencioso em sua mente. Ele sentiu uma força invisível puxá-lo para baixo, para as profundezas escuras. O desespero tomou conta de seu coração. A ponte não era apenas uma estrutura, era uma entidade viva, faminta. O sol nasceu no dia seguinte, mas Caio não voltou. Os moradores, apreensivos, foram até a ponte. O que encontraram confirmou seus piores temores. Sobre as pedras úmidas da ponte jaziam apenas seus pertences. Seu celular e suas chaves eram as únicas evidências de sua passagem. Caio havia desaparecido, sem deixar rastros, como tantos outros antes dele. A cidade inteira foi tomada por um silêncio pesado, um luto não oficial. A lenda havia reivindicado mais uma vítima, e o ceticismo de Caio se provou fatal. A ponte guardava seus segredos com ferocidade. Naquela noite, algo novo aconteceu. Pessoas que moravam perto da ponte, ou que ousaram se aproximar, ouviram um novo som. Não era apenas o coro de vozes antigas. Era uma voz jovem, desesperada, que se destacava das demais. Um lamento fresco, cheio de terror e arrependimento. Era a voz de Caio, agora parte do coro eterno. Ela vinha das profundezas do rio, misturando-se aos sussurros antigos. Caio havia se juntado aos desaparecidos. Sua voz agora, um eco na escuridão. A ponte havia reivindicado sua alma. Desde o desaparecimento de Caio, a Ponte do Silêncio se tornou um lugar ainda mais temido. Ninguém mais se atreve a cruzá-la após o pôr do sol. Sua reputação sombria se solidificou. A lenda persiste, mais forte do que nunca, entre os moradores. A história de Caio é contada como um aviso, um lembrete sombrio do poder da ponte. Ninguém duvida mais de sua verdade. Em noites de vento peculiar, quando o ar se torna pesado e os sussurros mais intensos, o rio age. Ele parece se agitar, suas águas escuras murmurando segredos antigos. É como se a própria natureza conspirasse. O rio tenta lembrar os vivos dos que estão presos em suas profundezas. As vozes se tornam mais claras, mais insistentes, um coro de almas perdidas que buscam reconhecimento. É um lamento que nunca cessa. A Ponte do Silêncio permanece um símbolo de perda e de um mistério insondável. Ela é um portal para o desconhecido, um lugar onde o véu entre os mundos é tênue, e seus sussurros continuarão a chamar, para sempre.